esse computador. Tá. Então, tá gravando. A Vitória assumiu o controle, então vamos lá, Vitória. Pode começar a tua apresentação. Perfeito. Eu tô mutada, não? Tá tudo certinho, né? Okay. Sim. Oi, gente, tudo bom? Eu vou apresentar, então, o trabalho Sintomas Pós-Traumáticos e Fatores Associados em Enlutados Brasileiros. Meu nome é Vitória. Eu vou começar já. Então tá, gente. Atualmente, a gente está vivendo num momento em que falar sobre luto é bastante difícil, né? Mas a morte é parte inevitável da vida e por isso a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que estudar sobre isso. Para muitas pessoas, perder alguém pode ser vivenciado como um evento traumático, tá? E na literatura aparecem muitos estudos falando sobre a saúde mental dos enlutados após uma perda, que pode se desenvolver uma depressão, um luto complicado, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático. Então, diversos transtornos podem ocorrer depois de uma perda. E esses transtornos ou essa sintomatologia prejudicial pode piorar ainda mais, dependendo das características da morte. O que a gente sabe hoje em dia é que a morte violenta tem um impacto extremamente danoso na saúde mental de pessoas que perderam alguém. No Brasil, atualmente, tá? Em 2019, nós tivemos 57 mil mortes violentas, tá? Nós ficamos em 12º lugar em homicídios no ranking mundial. E de acordo com um estudo que ocorreu em 2017, acontecem 1,4 suicídios a cada hora no Brasil. Mas mesmo assim, a gente encontra muito poucos estudos que realmente avaliam a saúde mental dos enlutados no Brasil. A gente encontra isso no mundo, mas no Brasil, muito pouco. Por isso, o objetivo desses trabalhos, especificamente, seria analisar a presença de sintomas pós-traumáticos, especificamente, em enlutados brasileiros, através de uma coleta online, e realmente avaliar isso comparando com as características da morte. Como é que a gente faz isso, tá? Então, primeiramente, eu queria apontar que esse projeto, esse trabalho, faz parte de um projeto maior, intitulado Luto, Transtorno de Estresse Pós-Traumático e Depressão. E a gente está avaliando um questionário de luto complicado e investigação de fatores associados, tá? Então, a gente utilizou alguns instrumentos na nossa coleta online, uma ficha de dados sociodemográficos, um questionário sobre a perda, e a PCL-5, uma escala para avaliação de sintomas pós-traumáticos, uma checklist. Como é que a gente fez as nossas análises, então? A gente fez análises descritivas, tá? E, além disso, a gente também buscou comparar as médias da PCL-5 e, dependendo da característica da perda, através de um teste T. Nós, então, conseguimos 292 participantes. Desse, a maioria, uma grande parte era mulher, 88,7%. A idade média foi de 41,10 anos. 52,7% dos enlutados foram por morte natural, 31,5% por morte repentina e 9,2% por morte violenta. Aqui cabe apontar que a gente está considerando morte violenta como homicídio, suicídio, morte repentina, mortes que não estavam sendo esperadas, mas que não foram violentas. Por exemplo, a pessoa fez parte de um desabamento ou de um ataque cardíaco, tá? E morte natural, então, aquela morte que a gente geralmente vê a pessoa indo para o hospital, passando pelo processo de luto com a família, né, que sabe que vai morrer, a morte por velhice. Dos participantes, a gente identificou que 33,2% tinham um TEPT, e a gente avaliou esse número baseando-se no ponto de corte da PCL. Então, quem estava acima do ponto de corte, a gente identificou como sintomas de estresse pós-traumático. Tá? O resultado, tá? A gente comparou, então, grupos de enlutados por morte violenta e grupos de enlutados por morte natural.
E a gente identificou nessa comparação que as pessoas que foram enlutadas por morte violenta apresentaram mais sintomas de TEPT do que o grupo de pessoas enlutadas por morte natural. Então, estatisticamente, significativamente maior. A gente também comparou quem visualizou o corpo na cena e quem não visualizou. Então, as pessoas que estiveram presentes na cena da morte visualizaram o corpo ali. Os indivíduos que visualizaram o corpo na cena da morte apresentaram mais sintomas de TEPT, então a mesma coisa com a comparação entre morte violenta e natural, do que aqueles que não visualizaram. Mas a gente também fez uma comparação em relação ao grau de parentesco. Se alguém perder um familiar ou perder alguém que não é familiar, tinha alguma diferença nesses scores da PCL-5. E a gente viu que não houve diferença estatisticamente significativa, em relação ao grau de parentesco com o falecido. O que esses resultados apontam, tá? Em relação ao encontro com a literatura, eles estão bem de acordo com o que a gente vê na literatura internacional, tá? Então, realmente, visualizar o corpo na cena da morte e luto por morte violenta são eventos extremamente danosos para a saúde mental dos enlutados, tá? E o que a gente encontrou de diferente foi que muitos estudos na literatura apontam que existe um impacto, uma diferença entre perder uma pessoa com um grau de parentesco mais próximo ou perder uma pessoa que não tem um grau de parentesco tão próximo contigo. E isso na literatura foi diferente do que a gente encontrou. Então, a partir disso, tá? A partir do que a gente sabe, do que a gente está falando, do que a gente encontrou aqui, tá? O que a gente acredita, o que eu acredito que a gente pode utilizar esse resultado para crescer e para ajudar a comunidade, a população de profissionais da saúde. Treinar profissionais para que a gente possa acolher pessoas que perderam alguém da melhor forma possível, de forma que, ainda que a pessoa tenha passado por um luto difícil, ainda que tenha sido uma morte violenta, que tenha visualizado o corpo, a gente possa prevenir que sintomas pós-traumáticos se desenvolvam com o tempo, logo no início, né? Então, investir em tratamentos para intervenções em crise e políticas públicas específicas para o cuidado da população de enlutados. É isso. Obrigada. Eu não sei se o tempo foi bom. 7 minutos e 6 segundos. Muito bem. Okay. Vamos, então, rapidamente, né, para a gente poder dar tempo de todo mundo comentar. Comentários breves, né, porque senão a gente não tem tempo, nós temos 5 apresentações, não tem tempo de fazer todas, né? Comentários breves. Bom, eu vou começar. Vitória, eu acho que está muito bom, né? Eu já estive apresentando várias vezes, eu acho que a cada vez estou apresentando melhor, eu acho que isso é importante. Duas sugestões. Uma em relação ao teu estilo geral. Eu acho que tu pode ser um pouquinho mais formal. Sempre que tu pecas um pouquinho pela informalidade. Então, eu começaria dizendo boa tarde, né? E eu terminaria dizendo obrigado pela atenção. Tá? Eu acho que, né, oi, gente, tudo bom? Fica muito informal para esse contexto. Dos slides, os slides estão muito bons, muito limpos, muito claros. Porém, né, volta para o teu slide de resultados. Né? Aí, eu acho que tu usaste pouco tempo. Tá? Então, assim, a minha sugestão era que tu desdobrasse isso em 3 slides. Um slide para cada resultado principal. No slide anterior, tu podes ou não fazer uma melhor caracterização até visual, mas aqui eu acho que tu tens que desdobrar esses slides e tu tens que buscar apoio visual na forma de figuras, tá? E aí eu acho que tu tens que plotar esses teus resultados, né? Mostrar figuras, eu digo, um gráfico, né, para cada um destes resultados, mostrando mais visualmente, né, mostrando aí o resultado, tá? Eu acho que esse é um sinal, esse é um momento em que os gráficos vão falar mais do que o texto, tá? Então eu faria um slide para cada um dos teus resultados, né? Ali visualizou com S, tá? Depois tu corrige. Gente, sério, desculpa.
Não tem problema, gente. Isso é comum. Então, assim, eu acho que o das conclusões pode deixar como tá? Porque aí tu está fazendo assim, um apanhado geral do trabalho, das conclusões gerais do trabalho. Mas aqui tu tem que explorar um pouquinho mais, isso. O Dudu tem um comentário ali, e tu tem tempo e espaço para isso, ok? Fala, Dudu, o teu outro comentário. Eu tenho o Prisma aqui para poder fazer gráfico, se a Vitória precisar de um auxílio para essa questão. Eu adoraria. Eu fiquei com uma grande dúvida em relação a usar o visual da análise do SPSS, né? Mas é extremamente confuso aquilo e a maior parte das informações que estão ali não me dizem muita coisa. Então, eu acho que seria legal um gráfico mais Eu te ajudo explicativo. depois. O Prisma, ele é mais simples para as análises, não é tão sofisticado assim quanto o SPSS, mas ele é visualmente bem mais bonito. Eu te mostro depois, daí a gente combina um horário. Excelente, Dudu. O pessoal que está trabalhando com R tem muitas opções de visualização de dados no R também, né? O R só o problema, eu não conheço muito R, eu sei que aí tem que ter um domínio um pouco maior. O Prisma, a interface dele é muito fácil, tu só clica na barra, troca a cor e ele já muda para ti. O R tu tem que ter um domínio um pouco maior da ferramenta, assim, né? Que eu não domino, mas o Prisma, se tu já tem os dados do SPSS, tu só bota ali média, desvio e o N e ele já plota para ti automático. Mas eu te mostro depois daí para a gente. Pessoal, mais algum comentário? Eu acho que podem usar o chat aqui para fazer os comentários, senão eu estou um pouquinho preocupado e vou passar para a próxima apresentação, tá? Maravilha. E a nossa próxima apresentação vai ser feita por quem? Ok, pode ser, aqui tem a Caroline, a Milena, a Marina, o Bruno, tanto faz, Pedro. Tá, pessoal? Todo mundo tem que apresentar, vamos lá. O Bruno vai apresentar. Então. Pronto. Isso. Deixa eu colocar como host, Bruno. Peraí. Eu acho que é isso que eu tenho que fazer. Já fiz. Pessoal, Perfeito. Então, Vitória, lembra sempre assim, ó, tentem ficar dentro do tempo, tá? Pode usar mais o tempo, Vitória. Tu correu um pouquinho, pode usar mais o tempo, tá? Então, agora vamos para o Bruno. Deixa eu ver aqui, preparar as coisas. Os outros podem deixar a apresentação aberta aí para a gente já depois agilizar, tá? Tá. Falta alguns toques finais para eu ter que dar, mas a apresentação, não são coisas mais estéticas que qualquer outra coisa. Então, alguém vai controlar o tempo ou eu controlo aqui? Sim, eu posso pode controlar, Bruno. Tá. Me avisa quando eu puder começar. Pode começar. Então, bom dia, pessoal. O meu nome é Bruno. Eu vim aqui falar um pouco sobre o que eu tenho feito nesses últimos anos como bolsista do CNPq. Mas antes de eu dizer o que eu estou fazendo, eu acho melhor a gente entender onde eu estou fazendo esses dados de pesquisa. Eu faço parte do grupo Cognição, Emoção e Comportamento, coordenado pelo professor Christian Christensen, e o SEC, por sua parte, faz parte do NEPT, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisa em Trauma e Estresse. E o NEPT, por sua parte, tem um ambulatório, que é uma das 3 áreas de atuação em que o NEPT age. A gente age com avaliação, intervenção e extensão do conhecimento. Especificamente, eu vou falar sobre a nossa avaliação psicofisiológica. Antes de explicar por que a gente está vendo psicofisiologia do TEPT, a gente tem que entender o que é o TEPT. O TEPT é uma psicopatologia que pode surgir depois que uma pessoa passa por um evento traumático classificado pelo DSM, que seria uma experiência que tem risco imediato ou percepção de risco imediato à vida do sujeito. O DSM cita alguns exemplos, como estupro, roubo, ou que a pessoa passa por situações severas. O TEPT depois vai ser caracterizado por sintomas de revivência, que ela se lembrar desse evento traumático, ela vai evitar eles, ela vai ter alterações negativas na cognição e no humor,
e ela vai ter uma reatividade acentuada quando ela for exposta a gatilhos comportamentais dela. Então, dessa maneira, a gente entende que o TEPT é uma desregulação no sistema nervoso autônomo do indivíduo. O sistema nervoso autônomo é dividido no simpático e no parasimpático. O sistema parasimpático seria a parte de descanso e o sistema simpático seria a parte de ativação. Eu gostaria que vocês imaginassem que vocês estão em casa agora e, por exemplo, alguém larga um objeto muito pesado no chão, provavelmente vai se assustar. Isso é o teu sistema simpático ativando, porque ele está se sentindo ameaçado. Não é uma ameaça, como não é uma ameaça real, tu vai começar a perceber que não era nada demais, e daí tu vai voltar a teu estado de linha de base. Isso é a ativação do sistema parasimpático, trazendo de volta para o estado adaptado de onde tu deveria estar. Isso seria que de uma maneira simplificada, essa gangorra, mas em modelos mais complexos e mais adequados seria mais como o freio e o acelerador de um carro. Então, por que a gente vê, o que a gente está analisando nesse momento para ver a ativação do sistema parasimpático? Como a gente não consegue medir ele diretamente, a gente tem que ver de uma maneira auxiliar. O que a gente faz com isso é a gente vê a variabilidade da frequência cardíaca. A variabilidade da frequência cardíaca avalia o quanto muda o intervalo de tempo nos batimentos cardíacos. Um coração adequado não age que nem um metrônomo, mas ele vai agir batendo, mas ele vai agir com diferentes alterações nos batimentos cardíacos. Como, por exemplo, tu vai ter um batimento que vai demorar muito pouco para seguir por outro e depois vai ter um pouquinho mais longo. É questões de milissegundos, mas é uma indicação é um indicador que nos leva a poder avaliar isso, para poder avaliar a ativação do sistema parasimpático. E para ver isso, a gente usa algumas medidas. Tem diferentes áreas de avaliação da variabilidade da frequência cardíaca. Tem o domínio de frequência e o domínio do tempo. A gente vai especificamente focar no domínio do tempo, que é as medidas que a literatura tem apontado como sendo as mais fidedignas à ativação parasimpática, que é o nosso objetivo de avaliação no momento. Outras variáveis do domínio de frequência indicam presença de outros sistemas de regulação do corpo agindo em cima do coração. Como a gente quer, no momento, ver a ativação do sistema parasimpático, a gente está avaliando pelo domínio do tempo. O domínio do tempo, a gente vai utilizar fórmulas matemáticas para avaliar o quanto está acontecendo essa variação entre os batimentos cardíacos. Por questões de curiosidade, aqui estão os nomes deles mais a fundo, e caso alguém tenha dúvidas sobre isso, eu posso falar um pouquinho melhor depois, mas entender que a gente vê o resultado, a gente avalia o resultado dessas equações, entender ela especificamente não é o nosso objetivo agora. E a maneira que a gente entende essas medidas é um alto resultado do RM-SSD e do SDNN, que são as nossas medidas variadas, indicam que o coração e como consequência, o nosso sistema parasimpático está adaptado ao ambiente que ele está. Como, por exemplo, tu se acalmar depois de ter escutado o barulho na tua casa é adaptativo, tu não se assustar com ele num momento de ameaça real também é desadaptativo. Não é uma questão de não estou tendo reatividade, estou tendo uma reatividade adequada e estou voltando a me acalmar. Então a gente vê esse alto resultado da RM-SSD como um indicador de adaptabilidade. É interessante que na literatura a variabilidade da frequência cardíaca tem um nível de consenso entre ser um bom indicador para sintomatologia, mas ainda não está claro no TEPT. Resultados internacionais têm indicado que menor variabilidade
é igual a maior sintomatologia de TEPT, que é o que a gente espera, mas estudos que a gente executou no grupo de pesquisa indicaram alguns dados contrários. E outra questão é que esses estudos não avaliam diferentes respostas que podem estar sendo. Essa é uma questão muito pareado de maior variabilidade é bom, menor variabilidade é ruim. Não leva em consideração possíveis outros modelos de enfrentamento e outros indicativos que poderiam levar a não leva em consideração que diferentes manifestações do TEPT, diferentes momentos e diferentes estilos de enfrentamento a estresse, como, por exemplo, um subtipo dissociativo de TEPT ou levar também em consideração estados de paralisia, que que literatura indica que é consequência do tônus vagal, que seria uma hiperativação primitiva do sistema parasimpático. Então, a ideia da nossa pesquisa é achar um biomarcador para o TEPT que ajudaria no diagnóstico, promovendo assim um dado duro e quantitativo que não depende da experiência subjetiva do paciente, não depende de uma escala de um teste autorrelato, e assim seria um auxílio no próprio diagnóstico. É uma medida não invasiva e de fácil obtenção, então futuramente tem uma fácil implementação no futuro e pode promover futuros protocolos e intervenções multidisciplinares, como, por exemplo, o biofeedback. O objetivo geral do trabalho é ver como o diagnóstico de TEPT afeta a variabilidade da frequência cardíaca num protocolo estruturado em diferentes fases. A nossa amostra é de 45 participantes, tem 39 deles são diagnosticados com TEPT. Os pacientes têm entre 18 e 60 anos. Os pacientes passam por uma avaliação, né, no ambulatório do NEPT, quando é aplicada uma grande bateria de instrumentos. 9 minutos, Bruno. 9 minutos, nada. Uma grande bateria de testes, onde a gente utiliza a PCL5, que é um medidor de sintomatologia de TEPT. A gente utiliza instrumentos específicos para avaliação e controle e limpeza dos dados da linha de batimentos cardíacos. A gente utiliza um cardiofrequencierímetro, que é o relógio de corrida com a faixa no peito, caso alguém tenha um comportamento mais atlético entre nós. E a gente utiliza o OpenSesame para executar o nosso protocolo de coleta. O paciente passa, como eu comentei antes, ele passa por uma avaliação clínica inicial, onde ele preenche muitos instrumentos de coleta de dados psicológicos, como criança sobre TEPT, depressão, e passa por uma entrevista sociodemográfica. Depois desse momento, eles passam por uma avaliação psicofisiológica, que é o que a gente vai ver mais a fundo aqui, certinho. O nosso protocolo começa com o paciente chegando na sala. Em seguida, a gente põe a faixa com o relógio para poder coletar os batimentos cardíacos. Depois disso, o paciente vai observar 10 minutos de imagens neutras no protocolo para a gente coletar, para a gente estabelecer a nossa linha de base. Depois disso, a gente expõe ele a um estressor agudo para ativar o sistema simpático, que demora 2 minutos, que é seguido por 5 minutos do paciente em repouso, sendo pedido para ele ficarem parado sem fazer nada, seguido por 5 minutos de respiração diafragmática. Nesse momento, a gente quer ver como o diagnóstico de TEPT pode afetar o comportamento da variabilidade da frequência cardíaca em cada dessas etapas do teste. A gente só avalia a linha de base o momento em que o paciente não está fazendo nada, que vamos chamar de... não sei se é o nome.
recuperação e o relaxamento, porque eles têm no mínimo 5 minutos e isso é o tempo mínimo necessário para a gente poder fazer esse tipo de análise. A gente utiliza o Cubes, como foi comentado anteriormente, para coletar esses dados. A gente assumiu um nível de significância de 5% para os procedimentos estatísticos e a gente utilizou o SPSS. Especificamente, a gente usou um teste Woodman-Whitney, que é um teste que é como seria um teste T não paramétrico. 12 minutos. 2 minutos. Os nossos resultados foram que a gente não achou diferença entre nenhuma das fases, entre o grupo TEPT e não TEPT. E as nossas considerações finais é que a possibilidade da nossa amostra não condizer com a literatura. Esse evento pode necessitar de uma compreensão mais ampla A gente pode necessitar utilizar mais variáveis para compreender esse fenômeno corretamente e a gente precisa aumentar a nossa tamanho amostral para termos significância estatística. E é isso. 12 minutos e 43. Então, pessoal, bom, Bruno, vamos dizer assim, tá boa a apresentação, os slides acho que estão bem claros, estão limpos, só tem uma questão aqui do balanço, né, da apresentação. Vamos dizer assim, pensem, se tem 12 minutos, assim, o limite aqui são 13, 14 slides, não mais do que isso, incluindo título, referências, obrigado e sei lá mais o quê. Né? Você dividam isso da seguinte maneira, né? 3 slides para introdução, né? 3 slides para método, né? E isso tudo tem que ser menos da metade da apresentação. O foco da apresentação é o método dos resultados, né? Então, assim, o foco central aqui é a apresentação dos resultados. Tu ficaste um enorme tempo, a maior parte do tempo, em 9 minutos, tu ainda estava dando o contexto do trabalho, Bruno. Tá? Então, isso aí tu tem que balancear os slides. Tá? De novo, os teus slides de resultados tem que ser um slide para cada resultado. São análises complexas, tu tem que mostrar os resultados de um a um, mesmo que eles não tenham dado diferenças entre os grupos. Isto é um resultado, ok? A ausência de diferença é um resultado. E isso é a parte principal do teu trabalho. Né? Então, eu diria assim, para tu radicalmente redimensionar a tua apresentação de forma a ficar mais ou menos nessas linhas que eu estou sugerindo aqui. Tá? Eu acho que tu tem um enorme domínio do tema, né? Mas tu vais precisar, talvez... tornar isso acessível, porque é um tema muito difícil, né? Então, você precisa tornar isso acessível de uma forma rápida, né? Para aí os avaliadores. A minha sugestão é que até o final da semana, de repente, tu possa fazer uma nova apresentação disso para o Dudu, né? Cronometrando, ver se isso fica melhor, tá? Porque essa é uma apresentação que tem que trabalhar, tá? Da mesma maneira, né, eu diria que os slides de resultados, né, os teus slides de introdução, contexto, do ponto de vista gráfico, estão muito bonitos. Tem uma bela imagem mostrando o sistema simpático, parasimpático, né? Tu tens ali uma bela imagem, um belo slide mostrando todos os procedimentos, tá? Estão muito ilustrativos, mas está mal dimensionado em relação ao tempo e os teus slides de resultados estão pobremente apresentados. Tá? Então, tu jogaste os resultados, acho que tem que mostrar também do ponto de vista mais gráfico, né? Um resultado mais atrativo e ser um slide para cada resultado. Tá? Esse ponto... Eu queria falar uma coisinha depois. Tá, Cíntia. Não, só dar um feedback, porque eu assisti o Bruno no ano passado, no SIC também,
E aí queria dizer que eu achei ele muito mais tranquilo e muito mais seguro hoje, né? Eu sei que o online também ajuda um pouco, né? De não ter todo mundo te olhando, mas queria apontar isso, assim, que eu achei um salto, assim, qualitativo muito grande, assim, na tua tranquilidade, na tua segurança ao expor. Parabéns. Obrigado. Concordo integralmente, Cíntia. Tenho... Eu aceito sugestões de como representar graficamente os meus resultados, porque é um problema que eu tenho desde da primeira vez que eu apresentei esse projeto e nunca ficou uma coisa muito clara ou positiva, por questão também do teste que a gente usa ser um pouco simples, como não tem muitos gráficos que a gente pode montar para representar. Se alguém tiver uma boa ideia, eu aceito elas. Tá. Aí eu vou pedir que o Dudu possa te apoiar um pouquinho nisso a seguir, tá? E aí agora a gente tem a última apresentação aqui, que é a da Marina. É isso, né? Eu preciso da autorização para compartilhar a tela daí. Mandei, Marina. Tu recebeu aqui? Recebi. Tá. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Marina e eu vou apresentar a percepção da relação terapêutica por pacientes e terapeutas na psicoterapia online. Então, com o avanço das tecnologias de comunicação, a psicoterapia online ela foi ficando cada vez mais comum, principalmente no contexto atual, que a gente está vivendo a pandemia do Covid-19, que demandou uma mudança na forma com que a gente se comunica com as pessoas, na forma com que a gente está apresentando o salão de iniciação científica esse ano, e também da forma com que a gente faz terapia. Né? Existe ainda hoje uma certa resistência em relação à psicoterapia online, por se acreditar que ela poderia ter um prejuízo em relação ao vínculo, à relação terapêutica, por ser online, né? Mas a literatura mostra que não há prejuízo em relação à psicoterapia presencial e que, em alguns casos, ela pode ser até mais efetiva, por exemplo, em transtornos ligados à ansiedade. Transtornos, por exemplo, de fobia social, de agorafobia, entre outros. Porque o paciente, ele não teria que se deslocar até o consultório e ele poderia fazer a terapia de um local que ele se sinta mais confortável e mais seguro, né? Geralmente a casa do paciente. Alguns conceitos que a gente precisa ter em mente é a relação terapêutica, e dentro da relação terapêutica tem a relação real e a aliança de trabalho. A relação terapêutica, então, ela pode ser conceituada como a intimidade que existe entre terapeuta e paciente, através da qual é possível compartilhar sentimentos, pensamentos e comportamentos, possibilitando uma comunicação aberta, deixando claro o que pensam e o que querem. Então, a relação terapêutica, ela é a relação mais abrangente, né? A relação real é a relação pessoal entre terapeuta e paciente, marcada pela extensão do que é genuíno com o outro e a percepção da outra pessoa de formas que a beneficiam. Então, a relação real, ela tem a ver com a questão do quão genuíno terapeuta e paciente conseguem ser um com o outro e o quão realista é a percepção um do outro também. A aliança de trabalho é o vínculo emocional entre terapeuta e paciente e um acordo sobre os objetivos de tratamento, bem como as tarefas que serão eficazes para atingir esses objetivos. Então, a aliança de trabalho, ela diz de como as tarefas e os objetivos vão ser trabalhados no processo terapêutico e como que terapeuta e paciente vão se engajar, né, nessas tarefas e nesses objetivos. A justificativa, então, é que apesar da alta demanda pela psicoterapia online, sobretudo durante a pandemia do Covid-19,
Não existe na literatura estudos que trabalhem a percepção da relação real e aliança de trabalho em conjunto nessa modalidade de terapia. Então, o objetivo é comparar a percepção de relação real e aliança de trabalho de terapeutas e pacientes na psicoterapia online e verificar a associação entre essas duas variáveis na perspectiva dos dois grupos. Esse trabalho, ele faz parte de um projeto maior, que é o de relação terapêutica na psicoterapia online, que tem 2 estudos. O estudo 1 foi a adaptação da versão brasileira do Real Relationship Inventory, e o estudo 2 é a relação terapêutica na psicoterapia online, associação entre relação real, aliança de trabalho e presença. Os instrumentos utilizados são a ficha de dados sociodemográficos, o Real Relationship Inventory, que é o RRI, e o Working Alliance Inventory, que é o VAI. Aí foram feitos 2 questionários, um para pacientes e um para terapeutas. Os pacientes responderam os instrumentos correspondentes, que são o RRI-C e o VAI-C, e os terapeutas responderam o RRI-T e o VAI-T. Foram realizadas análises descritivas, correlação de Pearson entre RRI-T e VAI-T e RRI-C e VAI-C, além de um teste T de amostras independentes para comparação das médias dos scores do RRI e VAI para terapeutas e pacientes. Então, nos testes T, a gente comparou a média do RRI que os terapeutas obtiveram e a média do RRI dos pacientes, e a gente comparou essas médias. E a mesma coisa foi feita para o VAI, né? Nas correlações, a gente comparou o RRC e o VAI-C entre pacientes e o VAI-T e o RRT entre terapeutas. Os participantes, então, foram 39 terapeutas e 42 pacientes independentes de díades, ou seja, os terapeutas que responderam o questionário de terapeutas não eram terapeutas dos pacientes que responderam o questionário correspondente. Dos terapeutas, 92,3% eram mulheres, com idades entre 22 e 58 anos, e 83,3% dos pacientes eram mulheres, com idades entre 18 e 53 anos. Nos resultados, então, os pacientes apresentaram uma percepção da relação real com seus terapeutas maior do que a de terapeutas com seus pacientes. E a percepção da aliança de trabalho dos terapeutas não apresentou diferença da dos pacientes com seus terapeutas. Aqui, nas correlações, a gente consegue perceber que tanto de terapeutas quanto de pacientes são correlações positivas. Então, quando a relação real cresce, a aliança de trabalho cresce junto, né? E o contrário também é real, né? Então, quando a relação real baixa, a aliança de trabalho também baixa. E a correlação dos terapeutas é moderada e a dos pacientes também é moderada, mas é quase forte. Então, a gente consegue perceber que ainda tem uma resistência em relação à psicoterapia online, por se pensar nessa questão de que poderia ter esse prejuízo, e a gente consegue ver na literatura que não tem, né, não tem prejuízo no andamento da terapia e no vínculo terapêutico, na relação terapêutica, e que muitas vezes ela pode ser, né, mais eficaz para transtornos de ansiedade, por exemplo, em que seria mais confortável para o paciente procurar terapia, né, por não ter que se deslocar. E os resultados apontam uma percepção de relação real mais baixa de terapeutas em comparação com a dos pacientes, e na literatura aponta que uma relação real mais forte causa um maior progresso no tratamento, e que a contribuição do terapeuta nesse processo de consolidação é maior do que a do paciente. Então, a gente pode teorizar que essa percepção de relação real mais baixa por parte dos terapeutas
pode ter a ver com essa resistência em relação à psicoterapia online, né? E com isso a gente pode aumentar o treino formal dos psicólogos para a realização da psicoterapia online e passar uma maior segurança quanto à relação real e à eficácia da terapia, para que o progresso no tratamento seja melhorado e que os resultados da terapia também possam ser melhorados e, enfim, com a segurança do terapeuta, ele consiga ajudar mais os seus pacientes, né? É isso. Muito obrigada pela atenção. 8 minutos e 52 segundos. Muito bem. Marina, é a tua primeira apresentação? Sim. Muito bem, muito bem. Deixa eu fazer alguns comentários aqui, e daí já abro também em geral. Eu acho que os slides estão muito bons, né? Eu acho que estão muito claros. Tu apresentaste de uma forma muito segura. Eu acho que a maneira como tu introduziste o assunto foi muito boa, né? A questão da comunicação, do próprio SIC, da internet, foi muito, pegaste muito bem, assim, né? Vai do macro para o que nos interessa. Então, assim, uma excelente contextualização. Eu teria uma tendência, de novo, ali, nessa questão aqui dos resultados, a esmiuçar um pouco mais, tá? E também eu acho que ali os outputs ali do SPSS, eu acho que não faz muito sentido, né? Eu acho que aí a gente poderia, né, talvez plotar um pouquinho os dados, né? Isso dá para plotar nos gráficos de correlação. Isso fica mais bonito, aí depois tu põe o resultado embaixo das correlações, né? Aí faria separadamente numa e outra situação. Então, eu usaria possivelmente os 4 slides para os resultados e o teu slide de conclusões, talvez deixar ele mais telegráfico, mais com bullets, né? E menos bloco de texto, tá? Senão tu vai ter uma tendência a ficar lendo aquilo ali, né? Então, eu acho que, em linhas gerais, eu acho isso. Pessoal, vamos lá, sugestões. Agora, como, né, temos um tempinho, porque as outras apresentações é da Roberta e da Lari, então a gente tem ainda 10 minutos aqui para falar sobre a apresentação da Marina e também retomar os pontos das apresentações anteriores. Agora a palavra deixo aberto para todo mundo, tá? Aí, Marina, se tu pudesse interromper aí o compartilhamento. Minha sugestão para todos, primeiro, na hora de se apresentar no início, que acho que nenhum falou da bolsa, e aí é importante, né? Sem medo de... Claro que todo mundo já sabe que tu é a Vitória, que tu é o Bruno, que é a Marina, mas sem medo de repetir. Boa tarde, né? Eu sou a Laura, eu sou bolsista, FAPERGS, VPA, no grupo de pesquisa, cognição, emoção, comportamento, orientado pelo professor Christian. E também ler o título do trabalho. Mesmo que pareça repetitivo, eu acho que é sempre bom começar desse jeito bem formal, com uma apresentação bem completa. Deixa eu só pegar o gancho, Laura, porque isso é super importante que tu falou. 2 coisas que geralmente vão perguntar. Há quanto tempo a pessoa é bolsista no projeto, né? E qual é o envolvimento do aluno no projeto, né? O que o aluno fez, certo? A gente não está aqui avaliando os projetos, né? A gente está avaliando aqui a iniciação científica de vocês. Então, né, ao final, em algum momento, né, eu digo, olha, eu colaborei no projeto nas seguintes fases: elaboração ou não, coleta, análise, tabulação, revisão da literatura, ok? Porque isso vão perguntar, né? E aí, bom, eu sou bolsista no projeto desde... Aí digam, tá? Porque sempre perguntam, então já vamos falar isso, né? Desculpa, Laura, só não queria perder o gancho. Pode seguir. Era isso. Eu achei assim que o ponto
de uma maneira geral, para todas as apresentações, assim, um ponto mais positivo é que todos vocês dominam muito bem o tema. Eu achei, na minha opinião, uma apresentação só um pouco fria de vocês. Eu senti, assim, aquele, sabe, aquela entusiasmo, assim, sabe? Às vezes é uma palavra, gente, olha que legal isso aqui, a gente consegue medir o parasimpático pela frequência cardíaca, sabe? Trazer, assim, um gás, assim, que eu senti, assim, não que esteja errado, assim, porque, sabe, o Bruno ali apresentou umas coisas muito legais, mas, tipo, no mesmo tom, assim, acho que, eu sei que tem muita característica pessoal de vocês, a Vitória traz isso mais presente, assim, ela, né, ela muda, assim, a entonação da voz de um slide para o outro, sabe, acho que é de forma inconsciente até, mas é mais do jeito, assim, de ser mais, tipo, entusiasmada, assim, parece, coisa que eu não percebi muito no Bruno e na Marina, que, de novo, não está errado, mas eu acho que isso demonstra muito, assim, a pessoa que apresenta, pelo menos eu sempre, quando eu participo como avaliador, é uma característica que eu penso, pô, a pessoa tá ali apresentando feliz, assim, porque eu acho que vocês tirarem um pouco o peso disso, como o Christian falou, ninguém está avaliando se o projeto é legal ou não, porque isso não é mérito da banca, né? O mérito é avaliar o aluno, assim, pô, o aluno entrou, não sabia nada, agora o cara está fazendo um monte de análise num software, apresentando análise estatística, se apropriou do tema, coisa que vocês já têm. Então, acho que falar um pouco, trazer um pouco eu acho que o desafio é trazer um pouco isso sem perder a formalidade do que o espaço exige, assim, né? Mas acho que às vezes tu só mudar um pouco a entonação de voz, não sei como, daí isso é pessoal de vocês. Mas eu acho que se vocês conseguissem incorporar um pouco isso, ia ficar sensacional, porque o tema vocês dominam muito, sabe? Estão muito bem, muito bem. Mas eu concordo, Dudu. Eu acho que é bem desafiador esse contexto, porque aqui a gente está perdendo, né, a linguagem corporal, né? Mas eu acho que assim, o desafio aqui, e eu acho que essa modulação é importante, porque o desafio aqui é engajar a audiência. Pense, né, que estão lá os avaliadores lá no meio da tarde, cansados, olhando para aquela telinha, né? Não sei o quê. Né? Então, o desafio aqui é engajar a audiência. Tá? E eu acho que acho que é uma boa estratégia aqui, Dudu. E concordo, a Vitória é um pouco mais solta aqui, naturalmente, né? Mas acho que o Bruno e a Marina seriam coisas para serem trabalhadas aqui, né? Mais algum comentário? Os outros Bruno, posso te fazer uma pergunta sobre tua apresentação? No final, tu falou que podia aumentar a amostra. Talvez eu tenha pulado, mas eu acho que tu passou bem rapidinho qual foi a amostra que vocês utilizaram. Possivelmente sim. Tá. Porque eu me assustei com... meu Deus, pouco tempo, tá. tenho que... Perfeito. Mas era como tu vai referenciar nas conclusões aí, eu acho legal deixar apontar, olha só, tivemos. Mas, claro, foi a questão do tempo, né? Isso eu acho que está bem colocado, e acho que é importante também dizer que é um projeto ainda em execução, né? Não são resultados finais, né? Então, isso é importante. A Miriam hoje tem uma amostra muito maior, né? O projeto do Bruno tem vários dados, né? Então, acho que isso é importante, né? Vocês podem deixar isso claro. Aqui a gente está apresentando o que foi submetido na época da submissão, né, do resumo. Senão fica uma coisa discrepante, não dá para submeter uma coisa e agora apresentar outra. Mas é importante também já deixar isso, uma pesquisa aqui, né? Com dados preliminares ainda. Ou então até deixar claro que é um pedaço do dado, né? Porque também a pessoa que está lá não espera que vocês apresentem todos os dados do projeto. Eu já vi até alunos sendo criticados por levarem muitos dados. É muita coisa. Né? Então, só dizer, gente, isso aqui é um pedaço de um mestrado que eu estou trabalhando, ou uma análise exploratória que eu tive a ideia de fazer, conversei com o meu orientador, mas eu acho que esse toque pessoal, assim, que na verdade é isso, né? Vocês têm, ninguém pegar, só pega isso aqui porque eu vou te dar e é isso que tu vai levar. Tem um pouco esse toque pessoal de vocês, né? Então, isso aqui é algo que eu estava trabalhando, e aí eu me interessei, achei muito legal. Só isso já dá uma quebrada ali naquilo que eu tinha falado antes, assim,
talvez isso aqui não é toda a amostra, é uma análise exploratória que a gente quer fazer, mas, né, então a gente não encontrou resultado, talvez por isso, mas quem sabe eu consiga aumentar isso se eu, né, daqui a pouco entrar no mestrado. Então dá bem essa linha, assim, de trajetória, formação, iniciação científica, sabe? Acho que alguma coisa por aí, assim, talvez. Mas tá muito legal, gente. Vocês estão muito bem, assim, no domínio do tema, sabe? Eu achei muito legal. O Cris, eu posso dizer que os meus dados não são finais se eu estou terminando a bolsa? Não, o projeto, ele continua, né? Digamos, a tua bolsa. Justo, é. Né? É um projeto em coleta permanente. Isso. Uhum. Beleza, tá. Pessoal, mais alguma contribuição? Ok. Eu acho que essa questão aí que o Dudu levantou, Dudu, muito obrigado já pela tua disponibilidade de fazer isso. Eu acho que a questão de visualização de dados é algo bem importante, né? Os gráficos, uma parte disso, né? Se a gente puder depois, mais adiante, porque a gente está aqui bem envolvido nessa questão aqui das revisões de literatura, né? Mas aí acho que mais adiante, acho que a gente não há uma urgência sobre isso. Eu vou mandar um material também para vocês. Ali na nossa biblioteca, no grupo, a gente também tem o manual da APA sobre gráficos, né? Como os gráficos tabelas ali. Então, também é uma literatura útil, né? Os gráficos são específicos, né? Para certos tipos de dados, né? Como Então, não vai dar tempo, talvez, Cris, desse treinamento que a gente pensou agora, se o pessoal tiver assim uma demanda mais para o SIC, digamos assim, daí eu estou à disposição, só a gente combina um horário para, talvez não dê tempo da gente cobrir tudo, mas pelo menos ali, da correlação, querem fazer, a gente faz ali rapidinho para botar na apresentação a Vitória, a Marina, o Bruno. Daí a gente meio que faz assim e depois acho que a gente retoma num espaço com mais tempo, né, talvez. Perfeito. O próprio Excel também não é nenhum grande mistério, ele tem alguns recursos ali que ajuda também, né? Para quem não está mexendo no SPSS ou no R, enfim. Mas o Dudu, que o Dudu tem um software específico aí sobre isso, né? Então, aí é diferente, é outro nível. Mas, então, pessoal, eu vou mandar já agora na sequência o link, tá? Quer dizer, tem que fazer o upload disso no YouTube, né? Mas eu vou já na sequência mandar o link também para vocês poderem olhar as apresentações, né? Acho que é importante cada um olhar a sua apresentação e aí também os comentários que foram feitos, né? No próprio chat eu já ponho os comentários no e-mail, né? E Laurinha, é hoje o teu nível, é isso? É? Cláudio, a gente estava falando também. Parabéns. Parabéns, Laurinha. Parabéns. Felicidades. Obrigada. Parabéns, Laura. Parabéns pra você. Essa data. Data querida. Ajudem, por favor, galera. Muitos anos de vida. Parabéns ao vivo já é estranho. Online a gente fica com mais vergonha ainda. Tinha um plano. Pessoal, então eu vou tentar fazer isso agora já na sequência. Aí o Dudu, obrigado aí, o Dudu se prontificou a dar um apoio aí não só para o Bruno. Já botei na pasta da psicofísio ali que a Vitória e o Bruno têm acesso, daí depois a gente manda para a Marina e para, de repente, para o resto do pessoal. Legal. Pessoal, uma boa semana. No SIC, eu entendi que o SIC seria um pouco mais aberto, tá? Mas eu estou entendendo que eles vão limitar o número de acessos, né? Eu recebi um convite para cada uma das apresentações, tá? Eu vou tentar estar num pedaço das apresentações, mas é uma semana enlouquecedora. Eu tenho reunião também da ISTSS 3 dias nessa próxima semana. Então, vai ser meio complexo. Mas eu achei que ia ser uma coisa mais aberta, para ser bem sincero. Eu achei que ia ser sala aberta, todo mundo assistindo. Mas vamos ver. Vamos ver.
Então, tá. Lembrando, no SIC, né? Gravem ali, ou façam um print ali da banca, quem é a banca, porque vocês sempre se esquecem quem é a banca depois, e para a gente conversar, e também das questões mais importantes levantadas pela banca, para a gente poder discutir nos projetos depois, tá? Uma boa sorte, uma boa apresentação para todo mundo, uma boa semana, pessoal. Até depois. Tchau. Tchau.